Já parou pra pensar como seria um apocalipse zumbi aqui no Brasil? Se não, eu te convido a fazer essa reflexão agora. A realidade é que estamos sempre acostumados a ver como seria um apocalipse zumbi em outros lugares, em outros países, mas a gente nunca para pra pensar como seria aqui no Brasil. A realidade é que mesmo aqui no YouTube existem poucas pessoas falando sobre isso, e as que falam às vezes esquecem alguns pontos muito interessantes e acabam deixando de fora a adaptabilidade do brasileiro. Nossa, falei bonito agora, adaptabilidade, ó, e falei de novo sem errar. Bravo! Mas então vamos lá, quais seriam realmente as diferenças de um apocalipse zumbi aqui no Brasil para outros lugares do mundo? Hora do show! A primeira e grande diferença que nós teríamos seriam em relação às armas de fogo. Como aqui no Brasil existem leis contra o armamento civil e para você ter alguma arma de fogo é algo muito difícil e também muito caro, as armas de fogo seriam escassas. Sendo assim, as pessoas teriam em sua maioria armas improvisadas, até porque nós sabemos que o brasileiro é uma pessoa bem inteligente e consegue se adaptar fácil. Mas sim, as armas de fogo seriam algo muito escasso. Nós teríamos os armamentos da polícia ou de alguns bandidos aqui do Brasil, mas não é uma coisa que você vê fácil como nos Estados Unidos ou em outros países onde o armamento é liberado. Então sim, seria uma coisa muito escassa, você veria muito pouco armas de fogo e as poucas armas que existiriam estariam na mão ou de policiais ou de bandidos. Existem algumas pessoas como CACs que ainda possuem armas, mas eles têm muito pouca munição, então seria uma coisa assim muito escassa mesmo. A maioria das pessoas seria assim tipo Mad Max, sabe? Armas realmente improvisadas, martelos, marretas, massas, facões e algo do tipo. Outra coisa que seria muito, mas muito diferente é a nossa alimentação. Nós vivemos em um país onde tudo que se planta dá. Isso é o que falam, mas não é bem uma realidade. Depende muito de onde você mora. Em grandes metrópoles, assim como São Paulo, que é onde eu moro, a realidade é que a terra não é tão boa. Até porque a poluição, os carros deram uma zoada no solo. Haveria algum plantio sim em grandes metrópoles, mas seria uma coisa muito difícil. Até porque quando você mora em uma grande metrópole, você não tem espaços para plantio. As pessoas fariam assim alguns plantios verticais, mas como as casas aqui são pequenas e a maioria das pessoas, assim como eu, mora em apartamento ou mora em alguma periferia, não teria aquele espaço para fazer um plantio para muito tempo. A realidade é que as pessoas que estariam ali em melhor situação são aquelas que moram no interior, que já plantam alguma coisinha na sua casa ou que conseguem ali um terreno mais fácil para poder fazer um plantio mais seguro, vamos dizer assim. E mais uma coisa que seria muito diferente, que poucas pessoas falam, ou basicamente eu não vi ninguém falando, é que aqui no Brasil já existem pequenos lugares tomados por bandidos. Ou seja, pequenas comunidades que são comandadas por ali por traficantes, por bandidos. Vídeo Rio de Janeiro nos seus morros. Então ali se tornariam pequenos reinos. Se a bandidagem hoje já toma conta com a polícia na rua, imagina sem a polícia, sendo cada um por si e eles possuindo a grande parte das armas de fogo. Quem mora no Rio de Janeiro em comunidade viveria ali realmente num regime ditatorial, onde quem mandar eram os traficantes e o pessoal ia obedecer. Porém, nem tudo é tão ruim aqui no Brasil. Se você for parar para pensar, aqui no Brasil nós temos algumas vantagens que outros países não têm. Vou te dar um exemplo. As casas aqui no Brasil são verdadeiras fortalezas. Seria basicamente impossível um zumbi ou uma horda invadir ali de maneira fácil uma casa. Seria realmente muito difícil. As nossas casas já são adaptadas para evitar qualquer tipo de invasão de pessoas. Você pode ver que aqui no Brasil os portões são gigantes, são de ferro, os muros são altos, muitos com arame farpado, outros até mesmo o pessoal quebra aqueles cacos de vidro. Se alguém tentar pular vai se cortar, então seria uma proteção assim que nós já teríamos. Seria uma coisa muito eficiente até para parar para pensar. Isso dificultaria tanto hordas de zumbis ou até mesmo algum bandido tentar entrar na casa. Isso seria uma vantagem que nós teríamos. Outra grande vantagem que nós teríamos aqui no Brasil é que se acontecesse um apocalipse zumbi ou algo do tipo, a realidade é que nós teríamos mais facilidade em medicamentos. No Brasil, os medicamentos são mais acessíveis. Então sim, nós teríamos uma facilidade de conseguir alguns medicamentos, até porque nós temos farmácia a rodo. Às vezes você vai numa rua, você tem 4 ou 5 farmácias numa mesma rua. Claro que haveriam saques, mas a realidade é que muitos brasileiros já têm uma pequena farmácia em casa. Você mesmo que está assistindo esse vídeo, aposto que ou sua mãe ou você tem um pequeno
estoque, vamos dizer assim, de remédios, como Dorflex, como remédio para gripe ou algo do tipo. Então nós teríamos alguma facilidade, coisa que outros países não têm. Até mesmo um Dorflex ou algo do tipo é uma coisa mais difícil lá fora, coisa que aqui no Brasil é uma coisa muito mais fácil de se conseguir. Outra coisa que nós temos que colocar aqui, essa é crucial para um apocalipse zumbi aqui no Brasil, é a fácil adaptabilidade do brasileiro. Eu citei lá no começo, mas eu tenho que falar aqui agora. O brasileiro tem uma adaptação muito fácil para qualquer tipo de ambiente. Nós sempre nos adaptamos muito fácil. Então, inicialmente, muitas pessoas morreriam, mas a realidade é que os brasileiros se adaptariam muito fácil, tanto criando armamentos, como criando formas de comunicação, ou até mesmo criando formas de plantio. A realidade é que nós temos um QI muito elevado. Muitas pessoas não colocam isso em pauta, mas o brasileiro é um povo que consegue se adaptar muito bem às suas dificuldades. Então sim, o brasileiro teria ali uma vantagem, diferente de outros países, tá? Eles não são tão adaptáveis, eles são bem acostumados ao clima ou à vidinha que eles levam. O brasileiro, como tá sempre tomando ali não vamos falar onde... Mas eu acredito que em todos os países do mundo o brasileiro se sairia melhor caso acontecesse um apocalipse zumbi, até porque para improvisar armamento, improvisar coisas, o brasileiro é muito criativo. Então é isso, pessoal, eu gostaria de trazer outros pontos aqui, porém como eu posso falar só de alguns estados que eu conheço, ou no caso São Paulo, onde eu vivo, eu consigo falar com mais especialidade desse local, vendo como é que são as coisas. Então se faltou alguma coisa, ou se tem alguma coisa que você, acho que seria mais fácil, aconteceria isso, escreve aqui embaixo nos comentários, vai ser muito legal a gente bater um papo sobre isso. E caso tenha muita repercussão, a gente traz uma parte 2 aí, com alguns comentários, ou até mesmo com alguns inscritos participando, beleza? Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, ativa o joinha, para você ajudar a gente, dar um trabalhão, fazer o roteiro, edição, fazer essa filmagem. Então, pessoal, vai lá, dá essa força pra gente, ajuda o nosso canal a crescer. Agradeço mesmo a todos que sempre estão participando. Muito obrigado de coração para vocês que estão dando força pro canal. Sem vocês eu acho que eu já teria desistido. Então, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!